Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. Eu sou Levi e hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês mais algum conteúdo sobre o transformador de alta tensão do micro-ondas, ou seja, o trafão, conhecido por nós por trafão, né? Eu tenho visto assim algumas dificuldades que alguns inscritos e espectadores têm tido na medição da alta tensão do transformador de micro-ondas. O técnico em eletrônica, o técnico em manutenção, ele sabe que entra 110 volts no primário e sai aqui 2.200 mais ou menos no secundário, porque ele é um transformador elevador de tensão. Antes de prosseguirmos esse vídeo, eu quero deixar aqui um alerta, uma advertência, que se você não tem intimidade no manuseio da eletricidade, você não trabalhe, não faça os experimentos que eu vou estar passando. Esse experimento estou fazendo laboratório em ambiente controlado, certo? E se você não tem experiência com energia elétrica, não trabalhe, não faça esse teste. Só faça se você for um técnico habilitado aí com na manutenção, tá, de micro-ondas, ou que você tenha intimidade, volto a dizer, no manuseio de eletricidade, porque nós vamos estar trabalhando com um transformador que não é isolado da rede elétrica. Nós vamos estar trabalhando com um transformador que tem alta tensão tanto no primário como no secundário, ou seja, você não pode tocar, ele não admite erros, tá? Você vai levar um choque que pode ser fatal, então o canal não se responsabiliza por amadorismo, tá ok? Se você for um amador, não faça esse tipo de teste, deixe para quem realmente entenda do assunto. Mas serve uma teoria para que você possa estar aí buscando conhecimento aí para sua vida profissional, ok? Fica aí pessoal alerta, então não trabalhe, não faça experimentos se você não tem intimidade no manuseio da eletricidade. Muito bem, voltando aqui ao nosso assunto, nós temos então uma tensão nominal no primário e uma tensão nominal no secundário. A tensão nominal do primário já vem aqui no teu transformador, tá? Aqui eu tenho aqui, ó, 120 volts, então a tensão nominal dele é 120 volts. Não quer dizer que a tensão que você vai aplicar seja 120, a tensão que você vai aplicar é a tensão da rede elétrica, tá ok? Então isso pode variar um pouquinho, então nossos testes também podem variar. A tensão do secundário é 2.200, mas ela pode variar entre 2.000 e 2.500. Então não é, uma exata, tá ok? Tem uma tolerância muito grande aí. Então nós precisamos então medir a tensão do secundário. Tá. Antes disso, nós temos que saber a relação entre espiras do transformador, tá? Para nós fazermos os testes que eu vou propor, certo? Nós temos aqui a tensão no primário 120 volts e a tensão no secundário 2.200. Nós sabemos que a relação de espiras de um transformador, tá? Ela está muito relacionada à tensão do primário e do secundário, tá ok? Então a tensão do primário dividido pela tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o secundário, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós temos a tensão do primário, deixa eu só ajustar aqui, certo? Nós temos uma tensão do primário que é igual a 120 volts, certo? E nós temos uma tensão do secundário que é igual a 2.200 volts, tensão nominal, ok? Então, como ele é um elevador de tensão, nós vamos inverter isso aqui, tá? Nós vamos dividir a tensão do secundário, que é 2.200, pela tensão do primário, que é 120 volts, certo? Então, vamos ver como é que fica isso na calculadora. Vamos lá. Ok, eu tenho então 2.200 volts. Opa. Espera aí. 2.200 volts do secundário divididos pelos 120 do primário. Então, nós temos uma relação de 18,3. Vamos arredondar para 18, tá? Igual a 18. O que isso quer dizer, pessoal? Como a relação de tensão do primário pelo secundário é o mesmo da tensão do número de espiras do primário pelo secundário, nós sabemos também que a relação de espiras é 18 também. Então, o que quer dizer? Para cada espira que você tem aqui no primário, você tem 18 espiras no secundário. E para cada volt que se aplica no primário, você tem 18 no secundário. Se eu colocar 1 volt tá, no primário, eu vou ter 18 no secundário. Se eu colocar 10 volts no primário, eu vou ter 180 no secundário, certo? E é baseado nisso que que eu pretendo fazer alguns testes aqui com equipamentos comuns de bancada, certo? Porque eu não preciso medir 2.200 volts aqui no secundário. O que eu preciso saber é se a relação tá correta. Por quê? Se eu tiver um curto aqui nesse secundário, entre as espiras, a relação já não vai ser a mesma, porque eu não vou ter mais a mesma relação entre o secundário e o primário, certo? Porque vamos supor que eu tenho um curto aqui no meio da bobina, tá?
aqueceu lá e está um curto. Você não vai identificar isso com multímetro nunca na escala de resistência, certo? Mas a tensão já não vai ser a mesma no secundário. Então, se nós sabemos se essa relação 18 continua constante, não importa a tensão que eu vou aplicar, que eu vou ler no secundário, ela vai continuar sendo 18. Vocês vão ver mais claro agora no teste prático, tá ok? Então, vamos supor, tá, que eu aplique 1 volt e saia 10 volts no secundário. Então, eu estou com a relação comprometida, não está mais 18. Isso quer dizer que as minhas espiras não estão em bom estado, certo? Também acontecem fugas, que quando você aplica a tensão que vai aparecer o curto, e já a relação também vai mudar. Tá? Então, eu não tenho um transformador defeituoso aqui, nós vamos fazer com um transformador em bom estado, mas vocês vão ver que é muito fácil de ver isso. Eu coloquei essa teoria um pouquinho no início, para que você saiba o que nós estamos fazendo. O que nós vamos fazer é aproveitar, tá, a relação de espiras do transformador para detectarmos algum problema nele. Tá? Eu vou utilizar no primeiro teste aqui, pessoal, tá, alguns equipamentos. Né? Eu tenho um variac, certo? Que eu variar, que eu consigo variar a tensão do primário, certo? Então vamos ver aqui, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou preparar aqui para a gente ver. Então, pessoal, fica aqui mais um conselho, tá? Para você fazer os testes de tensão do trafão, utilize um multímetro mais baratinho que você tem aí na tua bancada, tá? Porque se você errar alguma coisa aqui, uma tensão muito elevada e estourar o multímetro, você não vai perder tanto, né? Mas fazendo com atenção você não vai ter problemas, tá? Então aqui ainda não é o teste propriamente dito, mas é a explicação do que nós vamos fazer. Eu estou com esse multímetro aqui da direita, tá? Esse maior aqui, ele vai medir a tensão de entrada do trafão, e esse segundo vai medir a tensão do secundário, tá ok? Vamos lá, vou ligar aqui o meu variac. Muito bem. Eu vou ajustar aqui o meu variac para uma tensão de entrada. Aqui vai ficar bem claro para vocês, tá? Como é que funciona a relação, essa relação que eu expliquei. Eu toquei com 1 volt alternado, AC, tá? Tô aplicando 1 volt no primário e está saindo 19 aqui no secundário, ó. Essa aqui é a tensão do secundário. Então, eu tô com a minha relação de 19. Ou seja, para cada volt aplicado no primário, eu vou ter 19 no secundário, certo? Aqui eu vou aumentar ali. Eu recomendo, tá? Você tem um multímetro que meça até 750 volts para fazer os testes que eu vou propor depois, se eu me esquecer de te avisar, tá? Eu vou colocar aqui em 750, tá? E vou aqui colocar em 10 volts, né? Vai bater próximo de 200, certo? Vamos lá, 10 volts, eu estou aumentando aqui, ó, mais ou menos. 10 volts, estou com 190. Então a relação do 19 continua, você viu? Que se eu dividir, tá? Vai dar 19. 190 por 10, 19. Tá certo? Beleza? Sim? Então eu não estou com 2.200 volts na saída. Eu abaixei a tensão. Então a ideia de testar essa tensão, alta tensão no secundário, certo? É abaixar a tensão do primário, certo? Mas eu sei que você não tem um variac, né? Ou talvez alguns não tenham um variac. E existem alguns testes aí que já estão propondo, colegas nossos estão propondo também, se usar um transformador abaixador, por exemplo, colocar um transformador de 12 volts ou 9 volts, né, e você vai aplicar uma tensão baixa. Por exemplo, se eu tiver aqui 12 volts, eu vou colocar um transformador assim de 12 volts, eu vou aumentar para 12, eu vou simular isso, ó, tá? Estou simulando aqui um transformador de 12 volts, tá? Eu vou ter mais ou menos 230 volts na saída, tá? Mantendo a relação, certo? Só que eu acho mais complicado e eu vou, tá, propor para você usar uma lâmpada em série do próprio micro-ondas que você vai achar em qualquer lugar da tua sucata, tá bom? Eu vou preparar aqui e vou te mostrar. Muito bem, pessoal. Peguei uma lâmpada ali que vai no micro-ondas, né? 2 terminais aqui. No caso, eu estou fazendo o teste para 127 volts. 220 é a mesma coisa, tá? Desde que seus equipamentos eu estou 220, tá? Aí a relação, tá? Deixa eu só te explicar. Como é 220, a relação vai ser 10, tá? Porque 220 dividido por 110, né, que é a relação que a gente fez, vai dar mais ou menos 10. Então a relação você vai ver diferente, tá? Fazer com 220. Como eu não tenho 220 aqui na minha rede, aqui é tudo 110, então não tem equipamento 220, eu vou fazer no 110, tá? Então veja só, eu fiz aqui um cabinho, tá, com 2 conectores, ó, tá? Desse jeito aqui para ficar melhor, mas você vai fazer do teu jeito, onde um conector vai na lâmpada, no terminal da lâmpada, é uma lâmpada em série, tá? É uma lâmpada em série. E o outro terminal vai no trafão. Ficando dessa forma assim, ó, certo? Ó, tá ligado lá no trafão, beleza? Aí eu peguei um cabo, ó, é bom ter isso, porque você vai testar sempre, né? E coloquei 2 terminais aqui, tá? Um terminal vai na lâmpada, ou seja, é uma lâmpada em série, né? É uma lâmpada em série, tá bom? E o outro terminal vai no terminal do secundário, dessa forma. Agora eu posso ligar na tomada, tá ok? Dessa forma, beleza? Vou deixar aqui, não vou ligar ainda.
Agora você vai pegar o multímetro, colocar na escala de 750 volts. Você vai identificar esse transformador, o terminal de alta tensão, tá? Tá exposto aqui já, mas alguns é um fio que sai, então, independente da forma, tá? Então você vai ligar um terminal do teu multímetro, qualquer um, tá? A tensão alternada, aqui no terminal de alta tensão, e o outro na carcaça aqui, eu tenho um parafuso aqui, eu liguei na carcaça. Tem que estar muito bem feitas essas conexões, tá, pessoal? Dessa forma aqui. E vai para o multímetro que você vai fazer a leitura, tá ok? Beleza? Quando a gente conecta, tá, a alimentação, o transformador ele tem uma corrente alta inicial, depois estabiliza, então por isso a tensão dá um pouco diferente, tá ok? Mas ó, eu vou aqui então conectar, tá, na alimentação, minha alimentação, ok? Veja só, eu tenho aqui minha lâmpada em série, ela vai acender muito forte, porque tem uma corrente alta, vou conectar a alimentação, perceba, olha que fácil, acendeu a lâmpada com brilho bem alto, e eu estou medindo a tensão de 260 volts na saída. Ok? Eu vou colocar um multímetro para ver qual a tensão de entrada que estamos tendo aqui. Então aqui a gente pode ter uma ideia, pessoal. Veja só. Com a lâmpada de série aqui, no meu caso, da minha rede elétrica, tá entrando 13,6 volts. Numa relação de 20, 19, 20 que nós calculamos, está dando 260 volts. Porque, olha só, né, vamos fazer aqui, vamos provar. Então, 260 volts que está saindo no secundário, divididos por 13,5, mais preciso, está dando a relação de mais ou menos 19, como a gente fez. Essa relação ela pode oscilar entre 18 e 20, tá? Sem problemas. Quando o transformador está com problema, que é nas espiras, a relação muda muito, tá? Ela vai cair bastante. Tá? Ela vai cair lá para 10, 50%, 60%. Então é essa variação que você tem que identificar. Se não está dando essa variação é porque está bom o teu transformador, tá ok? E outra, se você está entrando com a tensão no primário e está saindo no secundário, também quer dizer que ter o rolamento do primário com o secundário está bom. Porque o rolamento do primário, se você for medir com o multímetro, vai dar um curto, né? Porque a resistência é muito baixa. Então você não vai saber se está bom ou não o secundário. Com essa lâmpada em série, ó, ela acende mesmo, tá, pessoal? Porque a corrente aqui é alta, ela acende com brilho total. Então ela vai abaixar, ela está absorvendo aqui uma parte, né, dessa corrente. Como ela baixa, ela não está fornecendo toda a corrente para o transformador, a tensão abaixa no secundário, tá, ok? Então dá para fazer o teste perfeitamente aqui com a nossa lâmpada em série. Então o segredo aqui de todo esse vídeo aqui é você colocar uma lâmpada em série aqui, mais a lâmpada do micro-ondas, a potência de 25 watts, tá? Pode ser potência menor também, não tem problema. Se você usar uma lâmpada em série normal, tá? Que seja aquela de 100 watts, você vai ter uma tensão de mais de 700 volts aqui. Então, se você tiver um multímetro que começa até 1000, você pode usar com a lâmpada em série normal, tá, ok? Que vai dar, você vai conseguir perceber tranquilamente. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, pessoal. Faça com segurança, não toca. Veja que eu não estou tocando em nada aqui enquanto está ligado. Se eu for tocar em alguma coisa, eu desligo da tomada. Aí não fica tensão residual porque não tem capacitor, tá, pessoal? E fica ali tranquilinho. Se eu for, aqui eu posso manusear tudo. Quando eu liguei na tomada, não manuseio mais nada, tá? Mais nada. Ó, tá? Caiu aqui, olha lá, tá vendo? Note que variou um pouquinho a entrada, porque aqui vai variar conforme a minha rede elétrica, né? Se a rede subir, vai subir a tensão, vai subir aqui, mas a relação vai continuar sempre, independente das tensões, tá? Vai continuar entre 19, tá? Então, eu volto a dizer, próximo a 18, próximo a 20, tá normal o teu transformador, tá? Pessoal, fica aqui um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.